Fala galera, eu tô aqui diretamente de Nova York, New York Stock Exchange aqui atrás de mim. Não sei nem se dá pra ver, mas só dá pra ver sim, olha os stickers das empresas passando. Stickers, cadê o plural, né? Cara, tá um frio absurdo e eu vou tentar não congelar. Tentar lembrar, ver se meu cérebro também não congelou do que eu ia falar aqui, mas a ideia é falar dos big numbers do mercado financeiro nos Estados Unidos. Por que o mercado financeiro é tão importante nos Estados Unidos? Bom, primeiro ponto, eu fiz um post falando como que os americanos investem. E um ponto central de como os americanos investem sim, eles investem muito em ações. O americano, ele toma o risco de investir em empresas, ele quer participar do sucesso, digamos assim, de uma Amazon, de uma Apple e por aí vai. Então e aí tem uma questão também de taxa de juros muito baixa, né, na economia americana, ou melhor dizendo, a nossa economia brasileira, que tem uma anomalia, uma jabuticaba, que é uma taxa de juros muito alta. Bom, e aí quando a gente fala de economia americana, a realidade da taxa de juros é menor e isso incentiva o investimento produtivo. O cara, em vez de querer ganhar, ele não vai querer ficar ganhando 3% ao ano numa treasury, ele vai correr o risco de comprar uma ação. Então o primeiro ponto é esse. Eu fiz um post, vou colocar aqui embaixo o link, só para lembrar, né, que existe esse post que fala exatamente de, bom, como os americanos investem, porque eles investem bastante em ações. Feito esse ponto, isso também nos ajuda a entender o seguinte, bom, os Estados Unidos, ele não tem apenas uma bolsa, né? São duas principais bolsas, as duas maiores do mundo estão aqui, Nasdaq e a NYSE, bolsas de ativos como ações normais, né? Não estou falando de Chicago é outra bolsa, de derivativos ainda é outro case, tá? Então assim, a gente está falando de pelo menos duas bolsas com uma representatividade global, de alcance global. E aí só para dar uma ideia também de números, eu tem um post no Bugpedia que fala da Nasdaq e que fala da NYSE. Então para quem quiser saber um pouco mais da Nasdaq e da NYSE, tem post já, eu vou colocar os links aqui embaixo também. Mas só para dar uma ideia, né, só para botar em contexto, a NYSE, que é essa aqui de trás, ou seja, aqui atrás, são negociados por dia algo em torno de 150 bilhões de dólares, cara. Isso é muita grana. No Brasil, só pra gente ter uma ideia, a nossa Bovespa negocia aí em média 3 bilhões de dólares por dia. Então a gente está falando que o volume negociado aqui atrás é algo em torno de 50 vezes mais do que o volume negociado hoje na nossa Bolsa Brasileira. Isso dá uma ideia assim, de proporção de tamanho, né? Enquanto aqui na NYSE a gente está falando de 2.800 empresas negociadas, mais ou menos por aí, tá? Para cima esse número. Na Bolsa Brasileira a gente está falando em algo em torno de 400, né? Me corrijam aí se eu estiver errado, tá? Os números não são exatos, mas são aproximados. Então assim, tu tem um volume de oportunidades de investimento exorbitantemente maiores, né? Exatamente porque tu está falando do maior mercado financeiro do mundo. A Nasdaq, que enfim, é a outra bolsa americana, a gente está falando de 3.300 ativos negociados na Nasdaq, um volume de negociação gigantesco também, e um valor de mercado das empresas que negociam na Nasdaq de 10 trilhões de dólares. Aqui na NYSE é até maior, tá? Se não me engano são 20 trilhões o número, mas na Nasdaq a gente está falando de 10 trilhões de dólares. Cara, 10 trilhões de dólares é algo em torno de como se fosse 7 vezes o PIB do Brasil. Tá? Só para ter uma ideia, no valor das empresas que são negociadas na Nasdaq. Então, ou seja, isso assim, de novo, para dar uma ideia de tamanho, tá? E uma última coisa que eu queria falar é falar um pouco sobre o mercado financeiro, por que ele é tão importante e por que os americanos eles vão sempre proteger muito este mercado aqui. Fiquem tranquilos, para quem investe fora, né, pensa em investir fora e investir no mercado americano e tem receios, bom, saiba que esse setor ele responde aí por quase 8% do PIB da economia americana. A gente está falando que só o setor financeiro, que gerou em 2016 algo em torno aí de 1,4 trilhão de dólar em termos de riqueza, né, ou seja, de PIB, isso é parecido com o PIB do Brasil, foi parecido com o PIB do Brasil em 2016, cara. Então assim, só um único setor, óbvio, é um setor mega relevante, mega importante, que é o setor financeiro, respondeu aí por quase o PIB brasileiro inteiro. São 6 milhões de pessoas que trabalham nesse setor, então é um setor sim representativo, óbvio, a gente não pode comparar com o volume de pessoas que são empregadas no setor da construção, por exemplo.
mas é sem sombra de dúvidas um setor mega representativo. E isso assim, quando eu falo isso, eu estou falando de investimentos, eu estou falando de seguros, bancos, enfim, os diversos segmentos do setor financeiro. De novo, acho que um número que dá uma ideia legal é o seguinte: tem 120 empresas com valor de mercado acima de 10 bilhões de dólares, tá? Que dá algo em torno hoje aí de 37 bilhões de reais. São empresas com valor de mercado de tamanho maior, por exemplo, do que a Cielo, maior do que o Pão de Açúcar, muito maior do que empresas financeiras como, nem se compara, Sul América, Porto Seguro, Banrisul, enfim, pode somar todas elas aí, que talvez não chegue a uma delas. As nossas grandes empresas financeiras, Itaú, Bradesco, aí sim, essas sim são grandes, são mais do que 10 bilhões de dólares, mas, de novo, a ideia não é menosprezar o Brasil, não é isso, cara. É sempre mostrar que existe um mundo de oportunidades aqui fora e dar noção desse tamanho que é esse mundo, e aí por isso que eu tô falando desses números, né, de quão grande é esse mercado financeiro americano. Então a gente tá falando do maior mercado do mundo, e eu acho que deu para dar uma ideia, deu para botar um pouco em contexto o quão relevante é esse setor para a economia, e por isso que os americanos vão sempre proteger, não por acaso. A gente tem aqui atrás Federal Hall, para quem tá ali, não precisa nem dizer, né? Então, enfim, é mais para dizer que o mercado americano oferece um pool de oportunidades gigantescas, o tamanho ele é gigantesco e a gente tem que estar aberto às novas oportunidades, tá bom? Bom, acho que eu consegui falar grande parte das coisas que eu queria falar, não congelei. Se tu gostou, dá um like nesse canal, compartilha, divulga. Minha ideia está trazendo sempre conteúdo novo para vocês. Aproveitando que eu tô aqui em Nova York, quis fazer um vídeo para dividir aí com vocês. Tá bom? Era isso, aquele abraço.